Graça e paz a todos, é muito bom estar aqui e eu queria começar, acho que está dando para todo mundo acompanhar bem. Antes de nós entrarmos diretamente nos temas que nós temos aí, talvez uma das coisas que deixa a gente assim um pouquinho pensativo, quando alguém pensa num retiro teológico, é que parece que é uma coisa meio complicada, difícil, né? Que não vai ter tanta ligação com a vida da gente. Mas a gente publicou um livro interessante chamado Agora Sim, Teologia Prática do Começo ao Fim, que alguns até já adquiriram. Ele tem alguns artigos e eu queria apresentar para vocês, pelo menos 2 deles, e que apresentam uma coisa interessante sobre a nossa realidade, só para vocês conhecerem e começarem bem, né? É um artigo que começa com a letra P, tudo com a P, e fala da história da igreja brasileira com todas as suas mudanças, e é uma maneira de brincar com as palavras e falar de assuntos interessantes só para vocês sentirem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos entrar no nosso primeiro tema de hoje. Então, problemas e perspectivas de um protestantismo pau-brasil. É preciso pensar o protestantismo pau-brasil, o protestantismo do país pentacampeão, pentasecular, pós-pentecostal, perigosamente problemático, praticamente pós-moderno. Para pensar em prolegômenos do protestantismo principal do principal país, o protestantismo principiante do principal país português, precisamos proferir palavras propriamente planejadas, previamente preparadas, pesquisando os períodos do protestantismo pau-brasil. Partindo-se do pioneiro e principiante, prosseguindo até o presente pós-moderno, possivelmente poderemos prosseguir pincelando o painel polimorfo protestante. Podemos prosseguir perfeitamente. O primeiro protestantismo é o principiante, o primogênito, primaveril, parece-me plácido, progressista, platônico e promissor. Produziu profusamente pastores, presbíteros, pregadores e professores. Padeceu perigosamente pelo poder dos padres, pois era protestantismo de persuasão, porém prosseguiu proclamando a palavra. Para os pesquisadores, pendia para a perspectiva pró-saxônica, por isso Pascal perdeu a possibilidade de preconizar uma perspectiva protestante pau-brasil. Praticou a perigosa polarização, protelando o protestantismo palpavelmente pentacampeão, protestantismo perfeitamente pau-brasil. Podemos permanecer perplexos. Pouco passou para o protestantismo preguiçoso projetar-se. Perfeito protetor do passado, o protestantismo preguiçoso priorizou a preservação do pretérito. Progressista e paleozoico pôs em prisão a profecia, pôs-se a prosseguir paulatinamente pelo pavimento pachorrento da postergação. Podemos praticar posteriormente, pensava, para que pressa? Pianissimamente premiou os prelúdios e os pós-lúdios, preconizou as prerrogativas de uma prepotência possivelmente putrefata. Pouco pôde prevalecer, pois permitiu a pluralização parcimoniosa do protestantismo principiante. Era pouco popular, porém pertencia ao pequeno povo, ponderado, premeditado, predeterminado, praticamente parou. Parou por quê? Petrificou para propalar o paternalismo, preservando o personalismo profusamente presente no povo pau-brasil. Pareceu-me parcialmente paranoico, permeado pelo pavor de prosseguir, pavor de permutar, pavor de prejudicar o passado. Puxa! O protestantismo posterior é o protestantismo pró-pentecoste, pois os preteristas em polvorosa, passou a possuir o perfil de protestantismo propagador. Pareceu prejudicar os plácidos e praticar a preteritoclastia, passou a pender para uma perspectiva possivelmente pau-brasil. Porém, perseguiu o prazer e profetizou a proibição. Prosseguiu proclamando o protestantismo da parousia. Passou a pregar pomposamente. Porém, passou a possuir a preferência dos pobres. Pôde pregar e profetizar propriamente para os pobres, os paupérrimos, os piores pervertidos e os pretos preteridos pelos poderosos perversos. Precipitadamente, preferiu o profeta e preteriu perigosamente o professor. Possivelmente, por isso passou a pulverizar. Pulverizou em partículas pequeninas, precipitando-se num perfil pavorosamente perturbador, pôs-se a projetar pontífices próprios. Passou a prognosticar, promover prodígios, perseguir principados e potestades, proporcionou e potencializou plenamente o perfil polimorfo do protestantismo presente. Paralelamente, projetou-se o protestantismo possivelmente pró-proletariado. Propulsionado por perspectivas políticas,
pendeu para um posicionamento predominante em parte do planeta que preconizava a polarização proletariado-poderosos. Possível posicionamento que pulula. Pareceu-me prioritariamente político. Passou a preterir o púlpito e permutou pelo palanque. O pastor pregador preferiu passar-se por político prometedor. Perderam-se os papéis, passaram a praticar a parcialidade, pichando os pecados perversos dos povos poderosos, pisoteando os principais da pirâmide do poder. Porém, politicamente predeterminados, passaram a prender a palavra para poupar os perversos que possivelmente protegiam o proletariado e praticavam os próprios pecados dos poderosos. Perdidos, passaram a piscar passionalmente para o pensamento pós-cristão, para os profetas das psicologias prevenidas para com a palavra e para uma pulverização pós-moderna e perdida do próprio pensamento. Perderam a perspectiva, preteriram o ponto da partida, procuram o porto promissor, possivelmente perdidos em perspectivas e prazeres passageiros. Papelão, que papelão. Prometendo progredir, pretendo pensar no perfil do protestantismo posterior, protestantismo pós-pentecostal. Plenamente pós-moderno, prende problemas perigosíssimos. É perfeitamente paliativo. Passou a proporcionar aos pobres a perspectiva dos poderosos. A prata pode preencher e é prioridade. É o protestantismo do poder, da prosperidade e da psicose. O pastor profeta passou a possuir o perfil papagueador promotor. Passa-se por psicólogo, péssimo psicólogo. Pulverizados na perscrutação da palavra, porém perversamente projetados pela pragmática da prata, preferem preterir e pisar as palavras dos principais pensadores do próprio protestantismo. Os pós-pentecostais prescrevem práticas parvas e pueris. Proclamam perspectivas perdidas, pisoteando a precisão do pensar. Preconizam pensamentos paliativos, parecem predeterminados a promover o perecimento pleno dos próprios pobres. Para os pesquisadores é pretenso protestantismo. Prostituiu-se, perdeu-se em promiscuidade, pobre protestantismo, é preciso praticar o plano. Paremos com o pessimismo, pois o protestantismo é promissor, pujante e prevalecente. Precisamos pensar e praticar passionalmente o protestantismo parelhado com a palavra. Para podermos prevalecer, precisamos ponderar e prosseguir. A primeira ponderação é a prioridade da palavra, pressuposto primordial. Precisamos pesquisar, perquirir e perscrutar a palavra. Propulsionados pelo perscrutar persistente da palavra do Pai, poderemos perfeitamente prosseguir. Os preceitos da palavra perfazem o próximo passo. Precisamos praticar os preceitos do príncipe da paz. Palavra e prática prosseguem em par. Por fim, penso que precisamos priorizar a prece. Perscrutar e praticar a palavra prepara o profeta, o pregador, o pastor a proferir palavras para o Pai perene. Praticar a prece profetiza o prevalecer perpétuo pelo poder do Pai. Palavra, preceito e prece. Perfil perpétuo para o povo do Pai perene e do príncipe da paz. Para sempre permanece a palavra. Salmos 119, 89. Depois eu vou mostrar um outro tema aí que talvez seja interessante a gente refletir e pensar em alguns aspectos. Bom, meus queridos, vamos pensar nessa manhã, já que nós estamos pensando num retiro que está envolvido com teologia, a gente está pensando nesses dias aqui em falar sobre a questão de interpretação e comunicação da palavra divina. Isso quer dizer que a gente precisa entender bem o que Deus nos ensina. Isso significa que a gente tem que entender como é que essas coisas fazem sentido na prática da vida. E, finalmente, isso tem a ver com como é que a gente lida com essa palavra para que ela seja bênção na vida dos outros. Portanto, a gente vai falar um pouquinho de teologia e doutrina, a gente vai falar um pouquinho de como é que Deus trabalha na vida da gente que está conduzindo a liderança, e a gente vai falar um pouco sobre a questão da obra missionária e daquilo que Deus tem como objetivo para o nosso trabalho. Então vamos pensar em termos de doutrina. O que acontece? Nós brincamos aí com a letra P, e nessa letra P a gente viu, que a gente tem diversos P's da nossa história, do protestantismo pau-brasil, que praticaram aí esse preterir da palavra. Quer dizer, a palavra de Deus fica em segundo plano por razões pragmáticas, por razões místicas, por qualquer outra razão.
Então, nós queremos começar focalizando a importância do ensino e como é que a gente deve entender isso. Primeiro, por quê? Qualquer pessoa que esteja trabalhando na obra de Deus, que esteja num papel pastoral, ou em algum papel de assessoria, esse papel pastoral, de ensino, de apoio, de trabalho, de liderança da igreja, precisa entender que a função, papel pastoral na Bíblia, no Novo Testamento, focaliza com muita razão a questão do ensino. Um dos papéis principais pastorais é ensinar, ser mestre. Como é que fala o texto de Efésios capítulo 4? O texto que fala dos dons espirituais no livro de Efésios, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Preste bem atenção nisso aqui. Nós vamos pegar essa frase e vamos falar sobre ela. Com que finalidade? Que eles viessem a preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que a gente descobre? A gente às vezes pensa que evangelista é uma coisa, profeta é uma coisa, pastor é uma coisa e mestre é outra coisa. É verdade que evangelista, profeta é diferente de pastor, mas observe que pastor e mestre muito seguramente significa duas funções da mesma pessoa dentro da igreja. Você não vê nenhuma carta de Paulo escrevendo aos mestres da igreja que estão em Colossenses. Avise os mestres, porque a expressão pastores e mestres possivelmente tem um sentido de pastor-mestre, porque não faz sentido uma pessoa estar na liderança da igreja local para alimentar espiritualmente o rebanho se essa pessoa não tem interesse, disposição e dom de ensinar a comunidade. Então, o pastor-mestre é muito assim a referência do Novo Testamento. E preste atenção, né? Pastor-mestre existe com que finalidade? Finalidade semelhante ao técnico de uma equipe esportiva. Ele não existe com a função de ser, o sacerdote dos crentes, para ajudar, O pastor tem uma banda larga com Deus, assim, a oração dele chega mais rápido, entendeu? Eu quero orar por mim. Não, o pastor, ele é um santo, um indivíduo. Não, o pastor, ele é uma pessoa que tem um dom, que serve no corpo de Cristo, e o objetivo dele é fazer com que essas pessoas cresçam através de um treinamento para que elas sejam preparadas para a obra do ministério. O pastor bom é o pastor que ajuda as próprias pessoas da igreja a desenvolver os seus dons e servirem no corpo de Cristo. Esse é o caminho correto do Novo Testamento. Pensando nisso, o que a gente observa que é importante na vida de um líder, ou no papel pastoral, ou no papel de diácono no Novo Testamento, as pessoas que estão numa posição de liderança? Como é que a gente vê liderança hoje? Quais são as duas maneiras? Nas igrejas históricas, geralmente, o líder é entendido a partir da sua capacidade intelectual. Conheço igreja que o cara dá aviso, precisa ter mestrado, assim, para ir lá na frente. O negócio é tão assim, voltado para o treinamento intelectual, que parece que a única coisa que se exige é isso. Em outras igrejas mais apimentadas, mais chamuscadas assim, onde o pessoal gosta de uma coisa um pouquinho mais animada, a liderança carismática que vale, é a capacidade que a pessoa tem de mobilizar as pessoas. O Novo Testamento não focaliza a atenção nem na capacidade intelectual, nem nessa capacidade de mobilizar a vontade das pessoas. Ele apresenta essas referências que são principalmente da seguinte categoria: tem a ver com virtudes do caráter e tem a ver com uma atitude que mostra referência ética na vida da pessoa. Quem que é um bom líder? Primeiro, capaz de ensinar, que tem a condição, e o ensinar do grego significa ser ensinável também.
Pessoa que tem domínio próprio, que dá para jogar futebol de salão com ele sem medo de ter grandes problemas depois. Isso é muito importante, que a pessoa saiba ganhar e perder. Tem uns que ganham e não param de falar o dia inteiro, você nem quer jogar mais com a pessoa. Tem uns que perdem. Eu me lembro uma vez, estava jogando com o pessoal e até falei, olha, o pessoal está com a cabeça tão quente, deixa eles fazer o gol aí, deixa eles ganhar, porque senão nós não vamos terminar esse negócio nunca, porque o pessoal sabe como é que é. Que domina a ira. Muito difícil uma pessoa ter liderança espiritual se essa pessoa não consegue se segurar e acaba perdendo a paciência com facilidade. É parecido com o domínio próprio. Pessoa amável, que tem essa característica de bom relacionamento com as outras pessoas. Pessoas que se importam com doutrina. Não é igual aquele pastor que o membro curioso queria saber e foi lá, pastor, me diga aqui, eu estou lendo o Apocalipse, quem que é a besta? O pastor perdeu a palavra, a besta é você que faz o tempo todo, sem parar, não aguento mais. Quer dizer, às vezes o sujeito exagera, mas é importante enfatizar a realidade que uma pessoa envolvida com a liderança da igreja é alguém que se importa com o ensinamento, com a doutrina. Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Não é alguém que não tenha falhas. Não existe ninguém que não cometa erros e que não tenha alguma fragilidade. Irrepreensível é a pessoa cuja vida tem suficiente autoridade para a gente respeitar. Você sabe que poder é aquilo que a gente exerce em função da posição que a gente tem. Então, o guarda de trânsito tem poder, por exemplo. O sujeito foi lá, fez a curva no lugar proibido, passou o sinal vermelho, o guarda pitou e falou, por acaso o senhor não viu o sinal? Ele falou, se o sinal vi, seu guarda não viu, foi o senhor. Daí ele já mostrou que o guarda tem sinal de poder, mas o guarda não é uma pessoa que tem autoridade. Autoridade é aquilo que emana de uma pessoa, que faz com que as pessoas se submetam, eu tenho a dizer, espontaneamente. As pessoas que cativam, que influenciam e que atingem os outros. Irrepreensível é uma pessoa que ninguém tem coragem de botar o dedo no nariz dele e falar, você fica quieto que você não pode falar nada. E a pessoa tem condições de dizer o que ela está dizendo. Não orgulhoso. Qual é um dos principais problemas das pessoas quando elas começam a crescer na sua jornada de fazer a obra de Deus? Elas começam a confundir as coisas e achar que servir a Deus numa determinada posição significa status. Então, esses nomes, obreiro, evangelista, diácono, pastor, presbítero, e hoje tem uns até mais sofisticados ainda, né? Esses dias um amigo meu recebeu um e-mail que o sujeito assinou Arcanjo Fulano. E ele pensou que era brincadeira e respondeu na brincadeira. O homem ficou bravo, não, eu sou arcanjo mesmo. Aí ele parou, que aí já é um caso de remédio tarja preta, né? Que já é uma outra situação. Então, o que acontece? A pessoa vai subindo de posicionamento e ele enfia os pés pelas mãos. Ele acha que ele é muita coisa. O líder não pode ser orgulhoso. É aquela pessoa que age como se ela de fato estivesse acima dos outros. Amigo do bem, expressão simples, né? Pessoa que não está envolvida com coisa ruim. Pessoa que mostra justiça na sua vida. É tão complicado lidar com gente com medo, né? Quando você faz negócio com uma pessoa que você percebe que ele é desonesto, pronto, você fica amado, fica um pé atrás, você não confia mais, tudo você fica com receio, né? E a antiga palavra traduzida por piedoso significa uma pessoa consagrada. É aquela pessoa que tem interesse nas coisas espirituais, pessoa que se preocupa com oração, com leitura da Bíblia, com o coração dela estar sintonizado nas coisas de Deus. Logo você percebe se uma pessoa tem esse tipo de alinhamento ou se a pessoa de fato não tem esse tipo de ideia. Vejam como o Novo Testamento lida com essa questão. Paulo vai escrever a Timóteo e vai falar sobre a importância desse líder pastor, que tem que ter essas características, e o que se espera dele. Ele vai dizer: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem
doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que diz, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Tito, uma outra carta pastoral paralela à 1 Timóteo, vai reforçar a importância do ensino doutrinário, bíblico, teológico correto. Diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Por que é tão importante que a gente preste atenção no ensino e na doutrina bíblica? É tão interessante ver como as pessoas querem conseguir tudo o que precisa na vida de uma vez, né? Tinha um estudioso lá no Brasil, que ele fez um estudo da sociedade brasileira. Ele descobriu, acho que em grande parte ele tem razão, que muita gente na realidade brasileira herdou uma mentalidade que veio dos antigos bandeirantes. Lembra da escola dos bandeirantes? Né? Os bandeirantes, o que eles queriam fazer? Entrar, mato adentro, para achar uma mina de esmeralda, para achar uma mina de ouro. Uma vez que eu acho a mina de ouro, de esmeralda, minha vida está feita. Eu vou fazer um esforço para de uma vez conseguir botar o burro na sombra. Agora vai. Agora ou vai ou racha ou arranca a tampa da caixa. Nós vamos resolver esse negócio aqui, né? É isso que leva uma pessoa, por exemplo, a achar que vai ficar rico jogando na loteria. É isso que leva uma pessoa a achar que de repente Deus vai aparecer na vida dela e vai transformar ela num super-homem, super-mulher espiritual, e viverão felizes para sempre, forever and ever, amém. Nunca mais vai ter problema na vida. E a coisa não funciona assim. Ninguém consegue ter estoque de espiritualidade. Ninguém pode ter um crescimento espiritual que não passe pelo ensinamento e conhecimento daquilo que Deus tem a nos dizer. E isso envolve dar atenção ao ensino. Nada pode substituir isso. Isso vai fazer falta sempre. Falta de ensino produz o quê? Produz doutrina falsa. O que eu conheço de gente boa toda a vida, pessoa coração de ouro, mas assim, muito gente boa demais, mas entrou na conversa de um maluco lá, de um doido, que não falta, né? É doido nesse mundo, né? E o que acontece? A pessoa entrou por um caminho errado e foi enganada e acabou se atrapalhando. Por quê? Falta de ensino produz doutrina falsa, como nós vimos. Segunda coisa, as pessoas brigam em igrejas, em comunidades, por coisas inúteis, pequenas e relevantes. Nunca me esqueço de uma igreja que aconteceu em São Paulo, que o marido e a mulher trabalhavam juntos numa comunidade, e eles brigaram e se separaram e divorciaram. Aí um fez a igreja de um lado da rua e o outro fez do outro lado da rua. Um com o nome da igreja quase igual ao do outro, fizeram do seu divórcio uma batalha eclesiástica. Então, controvérsias são o quê? Coisas pequenas, inúteis, desnecessárias e irrelevantes que levam as pessoas a discutirem
que não levam a nada. Pior do que as controvérsias são as coisas que não têm valor nenhum, inúteis. Paulo fala sobre isso. Quer dizer, o mundo desesperado, nós temos aí 40% da população do planeta vivendo com menos de 2 dólares por dia, menos de 200 ienes por dia. Nós temos uma grande quantidade aí, pelo menos uns 3 bilhões de muçulmanos, hindus, budistas e etc., sem conhecer a Cristo, e muitos deles em situação de dificuldade. E não é que os crentes arrumam tempo para discutir umas coisas que de repente parece que não sei, coisa que não faz o mínimo sentido, é absolutamente desnecessário. Falta disso, ele produz isso. Produz legalismo. Eu nunca me esqueço da situação triste que eu enfrentei ao chegar no estado do Maranhão e pegar um ônibus para atravessar o estado. E fui do lado de um cidadão, comecei a trocar ideia com ele. Quando eu tenho ideia repetida, eu troco com a pessoa, né? Aí estava conversando sobre vários assuntos, aí devagarzinho eu fui chegando, né, me aproximando da pequena área para ver se podia fazer um cruzamento e chegar junto do rapaz para falar do evangelho para ele. E quando eu comecei a falar, o senhor conhece mais sobre Jesus? O que o senhor acha sobre isso? Aí ele virou para mim: mas me diga uma coisa, moço, tu é crente? Eu falei: sou, sim, senhor. Mas é crente mesmo? Eu falei: sou, sim. Por quê? Mas me diga, moço, o senhor bebe café? Eu falei: eu bebo sim. Por quê? Ah, então porque não é? Porque o crente que é crente mesmo nem café não bebe. Não é possível. Olha só o que o homem tem na cabeça. Em vez de ele saber alguma coisa sobre o amor de Deus, sobre a Bíblia, a única coisa que ele entende é que Deus, é que os crentes, pessoas que creem em Cristo de igreja, são pessoas esquisitas. Deus, que eu gosto de brincar, né? Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos. E aí uma coisa complicada, né? Uma vez eu cheguei no estado do Espírito Santo, desci, e aí o sujeito me pegou lá para fazer uma conferência num grupo lá, numa igreja que eu nem conhecia, e aí a gente foi passando, daqui a pouco ele vira para mim: pastor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pois não, o senhor come feijão? Sim, não, claro, né? Aquele feijão temperadinho, assim, né? Não vou nem falar dessas coisas nessa hora, que é perigoso, né? Aquele caldinho assim, aquilo é uma delícia, tá? O senhor come carne? Como sim, né? O senhor come cebola? Aí eu falei: acho que eu peguei um carro errado, não é possível. Eu estou indo para um outro congresso, né? Eu falei: escuta, o senhor é fulano e tal, é da igreja assim? É isso mesmo e tal, né? Eu falei: acho que eu estou indo para um congresso de culinária, não estou sabendo. E aí a conversa vai, a conversa vem, e eu falei: desculpa, por que o senhor, o senhor me leva a mão? Porque um dia nós trouxemos uma pessoa para falar no nosso encontro lá, e é uma pessoa que só comia alimentos espirituais. Só uma coisa assim, muito fora, né, do padrão. E aí tinha um problema que a cozinheira nossa, Dona Maria, ela é muito simples, ela fez lá o arroz com o zoião, né, ovo frito em cima, feijão, salada e tal, e levou lá, e a pessoa repreendeu que o prato estava endemoniado, e botou fora, porque a pessoa só comia. Então a gente não sabe, não conhece direito, então a gente já tira dúvida sobre o que a pessoa come para evitar uma confusão. Eu falei: mas não é possível que o povo de Deus está entendendo que cristianismo é isso. Por quê? O que é o legalismo? Legalismo é a obediência irrefletida, com base na justiça própria, de questões irrelevantes e que não tem prioridade no reino de Deus. É escolher coisa pequena para colocar nessa situação. Nós vamos ver em Tito claramente que essas pessoas que estavam trazendo heresia, que levou as epístolas pastorais a serem escritas, elas trouxeram prejuízo familiar. Por quê? Vamos falar a verdade aqui. As pessoas, né, sempre têm diferenças uns com os outros, às vezes tem conflitos familiares. E aí uma pessoa vai lá, tem dificuldade com o pai, com a mãe, com o filho, e alguém vai lá e enche a cabeça dele, ele arruma aquele pretexto para poder brigar oficialmente agora com uma ideia estranha e diferente. Eu conheço várias pessoas que numa situação de conflito, às vezes dentro da igreja ou da família, escolheu seguir um caminho estranho só para
bater de frente com gente que a pessoa tem alguma diferença. Famílias inteiras são, às vezes, prejudicadas por ideias estranhas de gente que não valoriza o ensino adequado daquilo que Deus tem a nos dizer. Crendices, imagina só, né? Um dia eu encontrei uma pessoa lá que tinha tanto tempo de igreja, mas que tinha medo de coruja, que disse que dava azar, né? A pessoa põe a vassoura atrás da porta para a visita ir embora, né? Mais fácil falar, o senhor não quer ir embora, né? Mas aí é o seguinte. Ou então, como o pessoal diz, ó, vamos dormir que a visita quer ir embora, né? Então, crendices, quer dizer, são certas atitudes e práticas em que a pessoa de fato mostra uma atitude completamente desfocada daquilo que Deus tem a nos dizer e, coisa mais difícil, ingenuidade. Eu até fiquei impressionado com um dia que uma pessoa chegou, nossa, eu estou tão feliz, por quê? Porque eu fui curado de câncer. É mesmo, que maravilha. Mas como é que era isso? Estava doendo muito, muitas vezes, olha, eu fui num lugar e a pessoa pegou e revelou, disse que eu tinha câncer. Mas eu nunca nem senti nada, nunca vi nada, nem vi, nem senti, já fui curado e estou bom. Eu falei, não é possível que a pessoa pode ser tão ingênua assim, quer dizer, que a pessoa diz que já foi revelado, já foi tirado, nunca ninguém constatou nada e a pessoa já se dizia curada. Quer dizer, é complicado quando a gente não tem abertura para ouvir o que o ensino bíblico tem a dizer. Então, a pergunta para a gente vem aí: por que é que muita gente que ama Deus, que gosta de verdade no coração de Jesus, que tem interesse até em ter uma vida cristã, não leva a sério doutrina e teologia? Por que existe esse desprezo? Da onde vem isso? Quem foi que criou esse problema? Então vamos dar uma olhada em algumas tendências não muito inteligentes que vieram para prejudicar o interesse das pessoas num estudo bíblico mais aprofundado. A primeira ideia é a ideia que veio de uma corrente de pensamento que surgiu com mais força no século XVII, depois teve desdobramentos. Um grupo inicialmente que surgiu na Alemanha e, vamos dizer, influenciou diversos movimentos. É um grupo chamado pietista. A ideia é a seguinte: que estudar bastante, ler a Bíblia com a cabeça e estudar teologia, eles achavam que atrapalhava a fé. Aí eles diziam assim, muitos cristãos achavam que reflexão e teologia são obstáculos para a vida cristã. Esse negócio de ficar aí só falando esses negócios mais aprofundados e difíceis não serve para muita coisa e atrapalha a fé, porque a fé é uma coisa mais ligada ao coração. E essa forma de pensamento que não é correta, como a gente pode ver nos ensinos de Paulo, como a gente pode ver na prática, ela está na vida das pessoas porque, de uma maneira direta ou indireta, a coisa atingiu a maneira dela pensar. Ela tem um tipo de raciocínio do tipo pietista. Um outro grupo que surgiu mais ou menos parecido, dizendo o seguinte, que a gente não deve estudar teologia, porque a teologia não é só texto bíblico. Quer dizer, a pessoa está entendendo que a gente pode pegar a Bíblia e não fazer o esforço de interpretar e ler o texto bíblico corretamente. Por que isso é tão importante? Nós vamos ver ainda nesses dias aqui como é importante entender a interpretação da Bíblia. Por quê? Se a gente pega qualquer texto e utiliza esses textos, não vai dar certo. Abre o Salmo 137, versículo 9. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e despedaçá-los contra as pedras. Vamos usar um ministério infantil da igreja? Melhor não. É bom entender quem foi que disse isso, por que disse, para quem que disse, em que contexto, em que situação e como é que isso deve ser interpretado. Uma vez eu estava dando uma palestra assim, o sujeito falou, não, pastor, não tem nada disso não. A Bíblia falou do jeito que está lá, tem que ser seguido e acabou. Eu falei, mas você não acredita nisso? Como não? Acredito sim. Eu falei, claro que não. O que a Bíblia disse? O teu olho faz pecar, arranca, você veio com os dois. Ou você nunca pecou com nenhum olho? Ah, não, mas aí é diferente. Pois é, aí é diferente em outros textos também. Então você tem que prestar atenção na situação. Como é que a gente entende o texto direito? Não tem como fugir do ensino e do estudo teológico. O fato da pessoa só citar
versículos, se ele não entender direito, ele vai fazer bobagem. Uma tendência de alguns grupos antidoutrinários, eles não estão no caminho correto. Outras pessoas foram para um outro caminho. A teologia é irrelevante, é a postura cética. Uma tendência em alguns ambientes contemporâneos é ignorar a doutrina para falar apenas na prática. O que a Trindade ajuda a pagar a conta da luz? Não, meu amigo, o que eu preciso é resolver o problema do meu filho lá, que está tirando nota baixa de matemática. O negócio de estudar a justificação aí, isso não vai fazer diferença, não é assim não. Não é verdade que a teologia não tem nada a ver com a realidade particular da família ou com a realidade do dia a dia. Quer ver uma coisa interessante? É a mesma coisa que a gente pensar no engenheiro que só aprendeu a construir ponte na prática, mas nunca estudou matemática. Nunca fez cálculo nenhum, ele fez só a parte prática. Ou médico, que nunca fez anatomia, que nunca estudou direitinho, ele só foi abrindo gente e botando a mão lá, só fez na prática. Não existe condição da gente separar a teoria da prática. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Portanto, à primeira vista, para quem não estudou, parece que essas doutrinas bíblicas não têm tanta influência na vida, mas tem sim. Quer saber a verdade? A maneira como você entende Deus e como Deus se relaciona com a gente vai interferir em toda a sua vida prática, na maneira como você se relaciona com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com as outras pessoas. Eu conheço gente, por exemplo, que nunca entendeu que Deus está próximo de nós, porque às vezes ele teve um pai muito distante, teve um relacionamento, ele nunca entendeu Deus próximo. Aí ele comunica isso na sua vida e na vida dos seus filhos, por exemplo. A pessoa nunca entendeu como Deus é perdoador, ele tem dificuldade de perdoar os outros. Então, é extremamente valioso ver o lado prático dessas coisas, apesar da gente não imaginar isso à primeira vista. Outros grupos, chamados místicos, falam, olha, teologia, ela não tem nada a ver, porque ela invade o mistério de Deus. Deus é misterioso. Esse negócio de doutrina e teologia, e só complica o que é simples. A teologia tenta invadir o sagrado e inalcançável. Eu me lembro de uma aula que eu estava tendo na universidade, uns anos atrás, e tinha um professor que começou a dizer umas coisas que não estavam corretas. Ele falou que o Evangelho de João não era comprovado, que ele era muito posterior, que o Evangelho de João surgiu só 300 anos depois do apóstolo João, e deu um monte de informação equivocada para a classe. Aí eu falei, professor, o senhor me desculpe, mas as suas informações não conferem, Aí ele ficou bravo e falou, eu não estou aqui para discutir religião. Eu falei, eu também não, estou discutindo informação. Só quer que eu traga a foto dos manuscritos da Manhã de João do segundo século para o senhor ver? Porque o senhor conhece o P46, o P52, conhece tais e tais manuscritos, posso trazer. Não, isso já é uma outra questão. Aí ele percebeu que ele estava em apuros e ele saiu fora. E aí eu falei, o senhor não quer falar do assunto, o senhor não faz favor de se informar, então continua dentro da sua aula. Aí o sujeito do meu lado, que era crente, eu virei para ele e falei, tá vendo só o que ele está dizendo? Essas informações estão erradas. Aí ele virava para mim e falava, Senhor Jesus. Eu falei, não, tudo bem, mas você não vê, Senhor Jesus, né? Eu descobri, ele fazia parte de um grupo que não aceita estudar a Bíblia, de jeito nenhum. Ele só abre o texto e fica numa mantra assim, já viu aquelas orações budistas? Quase desse jeito. Então ele pegava o salmo e, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse carro a álcool assim, velho, daqueles do Brasil, no dia de frio, Quando vai, quase pega. Então, é o jeito dessa pessoa pensar. Ele acha o quê? Que a cabeça da gente não serve para estudar a Bíblia. Igual aquele sujeito que fumava sem parar, fumava, o pastor virou para ele, rapaz, que negócio é esse? Você já está há 3 anos na igreja, você não aceitou Jesus? Ele falou, não, o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Então a coisa é mais ou menos complicada. Quer dizer, a pessoa não dedica
o seu cérebro, a sua mente, o seu coração para entender as coisas de Deus. O que acontece? Outras pessoas, porque conheceram teólogos, estudiosos que não acreditam na Bíblia, acabaram chegando nessa conclusão. Quem já viu gente que estudou a Bíblia, assim, que é teólogo e parece que não acredita muito, dá um sinal com a mão aí. Olha, tá vendo? Várias pessoas já sinalizaram. Então, muitos teólogos, professores de teologia não acreditam em nada, mas não é por causa do estudo, é por causa do jeito daquela pessoa pensar. Não quer dizer que o estudo causa isso. É o estudo equivocado com base em ideias preconcebidas. Não é verdade que a gente deve desprezar a teologia porque você conheceu gente que estudou teologia e ficou frio na fé. Às vezes o sujeito já estava frio, ele terminou de congelar. Ele achou, né, aí o seu caminho a partir da sua perspectiva. Essa ideia que talvez seja mais forte para alguns grupos, a teologia impede a atuação do Espírito Santo. Enquanto igrejas cheias de teologia estão fechando, igrejas cheias do poder estão crescendo e estão cheias de fé. Não é bem verdade. Nós temos, por exemplo, esses dias eu fui falar com um grupo de igrejas que é uma igreja bem carismática, muito voltada para oração, reuniões, assim. A igreja existe há mais de 50 anos no Brasil e é um grupo pequeno e limitado. As igrejas crescem por outras razões. E não é verdade que uma igreja só marcada por, vamos dizer, reuniões mais expressivas e, vamos dizer, mais assim, aparentemente vivas, necessariamente são cheias de poder. Às vezes a questão é o estilo, é a tradição da própria igreja. Isso não é verdade. O Espírito Santo conduz a pessoa ao conhecimento da palavra e a uma vida consagrada junto. Você não tem o direito de separar as coisas uma da outra, não vem ao caso. E finalmente, talvez essa seja a reclamação que está em mais sentido, é que a teologia divide o corpo de Cristo. Está lá o sujeito, gente boa, ama Jesus, amigo de todo mundo, de repente começou a estudar, começou a ficar chato. Sabe que o muçulmano tem um xiita, o evangelho tem um chato. Então, e de fato, tem um pessoal aí que às vezes é meio sem noção. E Paulo fala sobre isso, né? Fala que as pessoas que arrumam controvérsia sem nenhuma razão, discutindo, procurando o chifre e cabeça de cavalo, procurando pelo em ovo, coisa que não faz muito sentido. Então eles vão dizer, o amor une e a doutrina divide. As correntes teológicas só têm criado atrito e confusão entre as igrejas, não pode ser de Deus. Aí nós vamos entender onde é que está o problema aqui e como é que a gente lida com essa questão. Não é a teologia que divide, mas é a teologia não devidamente encaminhada é que vai trazer uma divisão desnecessária e problemática. A igreja de Corinto não era boa de teologia, mas era uma igreja cheia de divisão e de confusão. Então vamos lá. Onde é que está o foco da questão? É necessário o discernimento. Quando a gente estuda a Bíblia, estuda a questão da doutrina e teologia, tem coisa que é muito importante, tem coisa que é fundamental, essencial. Nessas coisas a gente não pode abrir mão. Olha, o pessoal aqui do Japão se reuniu, as igrejas brasileiras, e agora eles vão fazer uma parceria com as Testemunhas de Jeová aqui. Não tem condições. Não, mas eles também falam em Jesus. Não, mas não pode. Por quê? Porque eles são uma seita. Eles têm uma visão completamente equivocada de Cristo. Eles entendem que Jesus não era divino, eles entendem que Jesus é basicamente um Adão melhorado. E olha lá. Então, quando eu tenho um assunto fundamental, essencial, tem que ter firmeza, determinação e não tem negociação. Mas tem assunto que é secundário, tem assunto que é periférico, tem assunto menos relevante. Nesses assuntos, a gente tem que ter a nossa posição, a nossa convicção, mas a gente respeita as diferenças, a gente vive em comunhão. Então as igrejas têm, por exemplo, opinião diferente sobre forma de governo, sobre forma de batismo, sobre maneira de desenvolver a sua liturgia, sobre questões menores que cada um pode fazer diferente. E essas coisas não são importantes. Mas
Quando eu mexo em coisas como a doutrina de Deus, não tem como alguém ser realmente cristão segundo o Novo Testamento se essa pessoa não crê que Deus é um, como um só Deus e um Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que existem como 3 pessoas distintas, sendo um só Deus, um só ser, que existe desde toda a eternidade. Mexer na doutrina de Deus e mudar, por exemplo, surgiu uma moda teológica um tempo desses atrás no Brasil, chamada ateísmo aberto. Por que é um problema muito sério? Porque mexe na maneira como entende a Deus. Então não é uma questão de uma opinião, é um erro muito sério. Então a igreja precisa prestar atenção para saber fazer discernimento, ter um discernimento correto quando o assunto é sério e quando ele é secundário. Mesma coisa que ficar doente, né? Uma coisa é a pessoa ter uma enfermidade grave. Ora, o sujeito está constatado com câncer maligno. Ele vai precisar de um tratamento sério. Não, ele está com dor de cabeça, ele pegou uma gripe. Ele está com uma dor nas costas. Não, e agora ele está precisando operar a coluna. Então ele tem que fazer a devida distinção. Da mesma maneira, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa na pessoa de Cristo. Não dá para um grupo ser considerado cristão se ele tem uma visão equivocada sobre o fato de Jesus ser o Messias, o fato de Jesus ser o único e suficiente Salvador, o fato de Jesus ser totalmente divino e totalmente humano. As questões fundamentais ligadas à cristologia e à salvação, elas são essenciais e fundamentais. Mesma coisa quando a gente pensa sobre a doutrina das Escrituras, a Bíblia. Isso não vai acontecer como aconteceu com um sujeito lá no Brasil, o bispo Eurico Matos Coutinho, que recebeu uma revelação para completar a Bíblia. Estava faltando uma parte que ele finalmente conseguiu ter. E ele fundou a igreja da Santa Avó Rosa. Os irmãos conhecem? Quem conhece a história da Santa Avó Rosa aqui? Alguns conhecem. Santa Avó Rosa era a Dona Rosa, que era da igreja, e diziam que ela tinha o dom de cura. Aí ela morreu, o bispo recebeu a revelação que ela era o Espírito Santo, que estava sendo esperado, demorou, mas finalmente chegou, e não chegou lá na igreja dele. E aí ele escreveu o livro O Evangelho do Reino dos Céus, que supostamente era um evangelho para complementar a Bíblia, e virou uma seita completamente maluca. É o que aconteceu com o kardecismo. Como é que funciona o kardecismo? Que iniciou-se na França. O senhor Léon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, ele disse o seguinte: o primeiro foi Moisés, o segundo foi Jesus, o terceiro sou eu, com o rapaz humilde. E aí ele disse que na data lá de 18 de abril de 1857 era a inauguração da Era dos Espíritos, e que também representava o cumprimento do Pentecostes na moda dele, e iniciou o kardecismo. A ideia do mormonismo, que surgiu no interior dos Estados Unidos, que também se dizia: a Bíblia está faltando um pedaço. Quem que recebeu? O Joseph Smith, Zé Ferreira para os amigos mais íntimos, né? Que afirmou que era a continuação. Como é que o islamismo começou? Mesma coisa. O islamismo se apresenta como uma pretensa revelação final que complementa a escritura, a Bíblia, dizendo que aí está a revelação última e definitiva. Como é que começou o movimento do Reverendo Moon? Jesus apareceu para ele, disse a mesma coisa: Moisés, Jesus e você. Qual é a ideia do Reverendo Moon? Jesus não casou, não teve família, então ele foi Messias pela metade. O Moon é o Messias completo, que é o Messias da família. E ele tem a semente santa que produz uma geração de pessoas sem pecado para o mundo vindouro. Olha o tamanho da doideira. E eu conheço gente, às vezes assim, que vai entrando de gaiato num negócio desse. Então, quando você tem um ensinamento realmente complicado naquilo que são as doutrinas fundamentais, não pode ter nem 1% de negociação. A gente tem que barrar dizendo: isso está errado, e não tem como a gente considerar de modo nenhum uma coisa dessa minimamente aceitável. Agora, assim como é completamente inaceitável a gente brigar, a gente deixar de confrontar
heresias gravíssimas que destroem e corrompem a igreja, também é errado e equivocado entrar em conflito com outros irmãos na fé por causa de diferenças menores. Não compensa fazer isso. É uma coisa que, inclusive, prejudica. Por exemplo, vocês estão no Japão. O Japão é um desafio da fé enorme. Pensa bem na cabeça de um japonês que vive uma vida de ligação direta entre budismo e shintoísmo. O jeito nasce, morre, faz um ritual, um budista ou shintoísta, quer casar em igreja cristã ocidental. Na cabeça dele, falou em Deus, está tudo junto. Então, tudo beleza aí. Por definição, existe uma mentalidade inclusiva na cabeça do japonês. Aí chega o cristão de fora, como principalmente missionário ocidental, e vem falar, não, olha, nós vamos mostrar para você a verdade. Ah, que bom, verdade. Como é que é a verdade? Só tem um Deus. Todo esse negócio do shintoísmo não tem nada a ver. Só existe um livro, só existe uma verdade, um Senhor, uma só fé, um só batismo e tal. Aí quando o japonês olha, vê os 0,5% de cristãos protestantes no país, dividido em mais de 300 denominações, sem que nenhum nem fala um com o outro. Aí ele vai falar, mas pessoal, não é possível que eles sejam sérios. Não é possível que eles acreditem que eles têm um só Deus, uma só Bíblia, se eles nem conversam um com o outro e estão divididos por coisas menores. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um equilíbrio entre a firmeza naquilo que é fundamental e a tolerância, a fraternidade naquilo que é secundário. Amém? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Beleza. Então vamos lá. Nessa situação da igreja de hoje, nós temos, pelo menos na minha opinião, 7 problemas doutrinários que estão acontecendo nos dias de hoje e que são problemas da igreja brasileira. Alguns deles são problemas da igreja mundial, alguns seguramente têm reflexo direto na própria igreja cristã do Japão, e seguramente para vocês todos eles vão fazer sentido porque atinge a realidade brasileira e atinge a nossa realidade aqui em que vocês estão enfrentando no dia a dia. Vamos lá, primeiro deles chama-se impacto judaizante. O que quer dizer isso? De um tempo para cá, um monte de cristão evangélico quer virar judeu. Aí o sujeito nem sabe nada sobre o judaísmo, nem conhece nada de hebraico, Eu sou professor de hebraico, mexo com essas coisas, eu vejo gente lidando com isso. Tentar, o negócio aqui está escapando, deixa eu ver se fica melhor assim. Acho que ele, só que dá mais certo aqui. É uma nova seita aqui, que aperta. Tá bom? O som tá bom? Estão ouvindo bem? Estão tranquilo? Tá bom, então vamos lá. Então o que acontece? O impacto judaizante vem de uma idealização de Israel. Então, por exemplo, uma coisa é o que a Bíblia hebraica diz no Velho Testamento. Outra coisa é a história do judaísmo, durante muitos séculos, e até os diferentes grupos dentro do judaísmo. A pessoa não sabe de nada. E aí ele começa a ouvir uns negócios diferentes assim, pronto. Então tem gente, eu me lembro até de os judeus ortodoxos têm o costume de deixar aquele cabelo, já viram, caído com aqueles cachinhos assim, que não corta porque na lei literalmente diz que não pode cortar o cabelo dos cantos da cabeça. Você acredita que eu encontrei mulher brasileira tipo exportação assim, puro sangue mesmo, nada de qualquer diferença, nenhuma influência de fora, mulher usando aquilo para tentar aparecer. Já vi mães mandando filhos fazerem orações hebraicas, gente querendo praticar circuncisão, gente praticando festa judaica, mas não assim para aprender algum conceito, praticando como ritual religioso. Isso não faz sentido no cristianismo do Novo Testamento. Se uma pessoa lá em Israel, que é um judeu messiânico, faz algumas dessas coisas, porque ele está envolvido no contexto cultural para dar testemunho para os seus, vamos dizer, pessoas do contexto judaico, faz sentido. Agora, não é
de jeito nenhum correto, como Paulo vai dizer, né? Quando os judaizantes queriam circuncidar os gálatas, o que Paulo diz? Olha, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo nada aproveitará para vocês. Então, hoje, nós temos uma tendência em vários movimentos, no impacto judaizante que tem levado muitas pessoas numa direção equivocada, complicada, que não significa estudar o Velho Testamento, não significa entender de fato aquilo que a gente pode saber de sabedoria bíblica ou hebraica, significa costumes, práticas e até legalismo judaico, que faz parte do judaísmo e que não tem base no Novo Testamento. E é engraçado, me lembro, eu estava com um grupo em Israel uma vez e tinha uma guia. E ela ficou assim preocupada com o grupo, porque essa guia mora em Israel, ela não é judia, mas ela casou-se com um judeu. E ela disse, nossa, é estranho esse pessoal que veio para cá, eles estão querendo virar judeu, né? Por que eles estão fazendo essas coisas? Eu acho que eles não estão entendendo nada direito, eles deviam ler mais, ela não era convertida, eles deviam ler mais a Bíblia. Eu fiquei numa situação tentando, né? Enquanto eu estava querendo evangelizá-la e ela vendo o grupo evangélico fazendo umas coisas que até Deus duvida. Então, é um negócio muito complicado. Segunda coisa, a teologia relacional ou teísmo aberto. O que é isso? É uma tendência, para a gente entender bem direitinho, surgiu um grupo há muitos anos atrás, dentro do ambiente teológico dos Estados Unidos, que estudou o que foi chamado teologia do processo. A teologia do processo enfatizava a ação de Deus na história e muito aquilo que reforçava o fato de Deus estar presente na vida do ser humano, né? A gente fala na teologia que Deus é transcendente, Ele está fora desse mundo, é superior a Ele, é diferente da criação, e Deus está junto conosco. A gente não canta nas estrelas, vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz, que Deus é imanente. Então, quando a teologia é desequilibrada, ela faz o quê? Ela fala que Deus é só transcendente ou Ele é só imanente. Então, essa tendência de dizer que Deus é só imanente começou na teologia do processo, e o desdobramento no meio evangélico dela entrou via adventismo do sétimo dia, através de um homem chamado John Rice, e finalmente chegou no ambiente evangélico através especialmente de dois estudiosos dele chamados Clark Pinnock e outro John Sanders, entre Gregory Boyd e entre alguns outros. E o que esse pessoal está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, vou explicar para vocês como é que funciona Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é o Senhor, só que um dia Deus resolveu entrar na história. Quando Ele entrou na história para salvar o ser humano, Ele de tal maneira entrou com a gente que Ele deixou de lado as suas capacidades especiais, os seus atributos diferenciados. Então eles até usaram o argumento, assim como Jesus, quando entrou, Ele esvaziou-se de si mesmo, Deus também esvaziou-se de si mesmo. Então Deus pode até ser poderoso e onisciente, só que agora que Ele está com a gente, esses atributos na prática não estão funcionando. Então por que aconteceu o problema lá de Fukushima? Por que há terremotos e há acidentes nucleares? Onde é que está Deus nessa hora? Qual é a resposta do teísmo aberto? Deus não sabia. Ou Ele não tem CNN, ou pega a notícia tarde demais, ele recebe e-mail e fica sabendo depois, se alguém contar para ele. Então a maneira de raciocinar deles é completamente equivocada. E aí eles falaram isso dizendo o quê? Que Deus, na hora do sofrimento, o que Ele faz é chorar com a gente. É um Deus que se compadece, é um Deus que sofre com a gente, mas mesmo que Ele seja oficialmente todo-poderoso, Ele está no nosso contexto, Ele resolveu ser nosso ajudador na hora de construir a história, e Ele não interfere mais em nada. Então, teologia relacional, teísmo aberto, é o nome que se dá para esse tipo de pensamento absurdo,
Aqui tem uma brincadeira, né, que o site do Gabriel Monteiro fez. Se Deus não conhece o futuro, não precisa de ajuda, né? Então a brincadeira dele dando a mão para alguém tentar ler para saber para onde é que ele vai, já que esse tipo de pensamento nega que Deus seja onisciente e onipotente na prática. Eles vão dizer que Deus, para não ser culpado ou responsabilizado do problema do mal no mundo, ele resolveu agir na história e ele chora com a gente, mas ele não interfere porque ele deixou o mundo andar debaixo da sua própria lei. Esse raciocínio é completamente antibíblico. A Bíblia diz bem claramente que Deus, lembra do Salmo 139? Se eu tomar as asas, né, da alvorada e subir, o Senhor sabe. Se eu me esconder no profundo do abismo, o Senhor me encontra. Não existe essa ideia, né? Eu me lembro de um sujeito lá do interiorzão do Brasil, totalmente simples, cru de tudo, né? Ele veio pastor e eu entrei em crise. Por quê? Eu não sabia mais como orar. Comecei a ouvir essas coisas. Eu sempre orei a Deus como o Senhor Todo-Poderoso. Agora Deus parecia um amigo meu que está mais ou menos na mesma situação. Não sei se ele ora para mim ou que ora para ele. Porque se Deus só a única coisa que ele consegue é chorar junto com você, então na prática ele deixou de ser Deus. Então o teísmo aberto é totalmente absurdo. Liberalismo. O que é liberalismo? A palavra tem vários sentidos, mas o principal sentido de liberalismo é uma teologia que não acredita na Bíblia. Como é que funciona o liberalismo? O liberalismo surgiu principalmente na Europa, surgiu com força na Alemanha, depois na Inglaterra, atingiu certas regiões nos Estados Unidos, em outros ambientes da Europa e também hoje está presente no Brasil e até mesmo aqui em alguns ambientes do Japão o liberalismo chegou também. O liberalismo foi fruto do desenvolvimento da Europa, de entender que a razão conseguia explicar todas as coisas na vida. Então, quer dizer, se tem uma coisa que a razão não explica, é o quê? Um milagre. Não tem como a razão entender uma ressurreição de morto. Não tem como a razão entender várias coisas. Então, o liberalismo começou a fazer pelo menos 3 tipos de crítica. Quais foram? Uma é: não dá para a gente ter confiança nos documentos da Bíblia. Os documentos são antigos, não dá para saber como eles realmente foram feitos, se eles foram alterados, modificados. Isso enfraqueceu muito, porque nos últimos anos a arqueologia achou muita coisa antiga, importante, que a Bíblia teve aí o seu texto bastante reforçado. A segunda crítica dos liberais era a ideia de que a história bíblica não aconteceu de fato. Isso é do jeito que foi criado pelos autores. Mas a história de verdade é uma outra coisa. Essa história foi criada por motivações, por certos interesses, e ela não é bem assim. E, finalmente, é a negação de que Deus pode fazer qualquer coisa sobrenatural. Então, os liberais, por exemplo, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Não, é porque lá tem uma época em que a água baixa, então dá aquela vazante, aí o povo aproveitou, e aí eles deram essa explicação. Todas as coisas milagrosas da Bíblia são interpretadas como se fosse um fenômeno natural. Qual é o problema da teologia liberal? Bom, primeiro é que ela não faz justiça ao texto bíblico. Ela coloca a sua opinião em cima do texto, que não tem fundamento. Mas qual é o problema? É que grande parte dos livros liberais foram traduzidos recentemente para o português. Alguns desses livros que existem há 150 anos, ou 120, 130 anos, chegaram em português agora. Então a pessoa compra o livro e lê como se fosse a novidade do último dia. O liberalismo já nasceu, já morreu, já foi enterrado, já é ultrapassado, mas o sujeito achou bonito. Ele leu agora, né? Ele nem sabe o que correu depois disso. Então, em muitos seminários brasileiros, como em outros lugares do mundo, hoje tem gente ensinando teologia liberal, e por isso você encontra alguns professores meio malucos, assim, que de repente parece que não sei, porque eles beberam e levaram a sério a teologia liberal. Outra coisa que se torna um problema para a igreja, um desequilíbrio,
é o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Alguém disse uma coisa muito interessante. A tradição que nós temos é a fé viva dos que já morreram. Então a vida de Calvino, de Wesley, de grandes pessoas da fé, de Lutero, né, de Clemente de Roma, do apóstolo João, toda a vida deles chega, a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É o pessoal que não quer mudar aquilo que precisa mudar, aquilo que não faz mais sentido. É igual a história da dona Silvia, que casou com o Ricardo. E aí eles estavam lá, recém-casados, comendo, aí o Ricardo começou a olhar e estranhou a Silvia, porque toda vez que ela fazia um bolo, né, um rocambole, uma sobremesa assim, ela cortava um pedaço do bolo assim, tirava e deixava lá em cima da pia. E olhou, né, pensou que ela tinha guardado, não, no outro dia, toda vez ela falou, será que aquilo ali é para o santo? Né? Será que é alguma simpatia? Que coisa estranha é essa, né? E ele achou curioso e acabou um dia falando, bem, né, a gente está aqui, já vamos fazer 6 meses de casado e eu vejo que toda vez que você faz um bolo, você corta um pedaço e deixa ali no canto, o que acontece, né? Por que você faz isso? Ela falou, sabe que eu não sei? Eu sempre fiz isso. Eu estou pensando bem, sabe por quê? Minha mãe sempre fez isso. Ah, é? E por que sua mãe fez isso? Eu não sei. Ela sempre fez e eu... Então, não é possível, você está me matando de curiosidade, vamos conversar com ela. Aí trata de ligar lá para dona Sônia, né, para falar com a mãe lá, falou, escuta, como é que é? Você sempre fez isso? Pois é, agora eu estou vendo, né? O marido aqui está estranhando. E por que você fez isso? Ele falou, eu falei, sabe que eu não sei? Que a vovó sempre fez isso. Ah, é? Então, a vovó sempre fez isso? A vovó sempre fez isso. Então, ainda bem que a vovó, dona Filomena, ainda estava viva lá, vamos ligar para ela para saber o que acontece. A vovó, então, minha filha, deixa eu explicar para você o que acontece. Quando eu era nova, tinha casado, tinha uns 20 anos, eu era muito pobrezinha, então eu só tinha 2 vasilhas. Tinha uma forma, né, e uma outra de servir. E a forma era um pouco menor, não cabia. Então, toda vez que eu fazia um bolo, o negócio ia colocar, não cabia, eu cortava a pontinha para caber direitinho para servir dentro da mesa, em cima da mesa para as pessoas. Quer dizer, 50 anos depois, a pessoa continuava fazendo a mesma coisa que não sabia por que fazia, não entendia a razão e não fazia mais nenhum sentido naquela época. O sujeito trabalhando na estrada de ferro, muitos anos lá no trem, todo dia de manhã ele levantava, pegava uma barra de ferro e saía batendo pem, 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 pem nas rodas do trem. E alguém virou para ele e falou, rapaz, por que você faz isso? Ele falou, rapaz, eu não sei. Mas por quê? Não, porque eu cresci aqui, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz isso. Mas por que você faz isso? Eu falei para o meu pai, porque ele também trabalhava, eu aprendi com ele, fui perguntar para o pai, e falei, não, então, eu fazia isso, sempre fazia isso, porque a gente sempre bate na roda do trem, porque se tiver um som diferente, a roda está trincada e está quebrada, e pode ser que ela cause um acidente, quando a pessoa fazia sem entender. Então, o que é o tradicionalismo? É a gente manter costumes que não fazem mais sentido. Esses dias eu entrei numa igreja em São Paulo e tinha uma área reservada lá escrito assim, chapelaria. O que é uma chapelaria? É o lugar onde as pessoas colocam o chapéu. Hoje, no máximo que o cara pode fazer é levar um chapéu, mas ele dificilmente anda de chapéu. Mas em 1950, esses dias eu vi um filme antigo do meu sogro, o pessoal ia passear no zoológico, todo mundo de terno e gravata no zoológico, de chapéu, né? Uma coisa assim que a gente não imagina, né? Naquele tempo, todo mundo usava chapéu. Então a pessoa chegava na igreja e tinha que deixar o chapéu na chapelaria. Agora, hoje, sujeito cidadão do século XXI, uma cidade que nem São Paulo, ela chega lá, entra no lugar e vê a chapelaria e fala, o que está acontecendo? Porque é que as igrejas, na realidade brasileira, sempre faziam os seus cultos no domingo, 9 horas da manhã. Os missionários que evangelizaram o Brasil, na sua maioria, eram missionários que vieram dos Estados Unidos e do sul dos Estados Unidos. E há 150 anos atrás, numa comunidade menor, esse pessoal levantava com o nascer do sol no domingo, ia lá
fazer o seu famoso breakfast, né? Aquele café da manhã, fazer o ovo ali, todo mundo comia junto, e mais ou menos lá pelas 8 horas da manhã todo mundo já estava bom, preparado, tinha comido o suficiente, agora eles iam se reunir para a igreja. Então 9 horas da manhã era perfeito. Era um horário excelente para as pessoas se reunirem no domingo naquele tempo. Porque todo mundo dormia com as galinhas e acordava com as galinhas. Só que nós estamos onde? Século XXI. Vocês moram no Japão. Cidades grandes. Como é que funciona o sábado e domingo das pessoas? É diferente. Hoje nos Estados Unidos, raramente você vai encontrar uma igreja cujo culto não comece às 11 horas da manhã. Não é mais 9 horas da manhã. Mas em algumas igrejas em outros lugares do mundo, o pessoal mantém uma tradição de 9 horas da manhã. Você imagina só? Sábado é o único dia praticamente que o sujeito pode dormir mais tarde. Porque ele vai dormir meia-noite, 1h. Domingo de manhã ele está lá vendo os anjos, está lá vendo o Apocalipse, sonhando com a vida eterna, está lá deitado eternamente em berço esplêndido, mas tranquilo. Agora você imagina você convidar um amigo descrente para ir para a igreja domingo de manhã. O cara nunca mais fala com você. Passar na casa dele 8 horas para tirar o cara daquele no domingo. Por quê? O mundo é outro. É o mundo da energia elétrica, é o mundo da internet, é o mundo da vida à noite, que não existia ainda. Então, quer dizer, esse horário funcionou, mas não funciona mais. Esses dias eu vi uma coisa interessantíssima, que estava tendo um crescimento especial do Evangelho, que eu não vou citar o nome exato, num país aqui da Ásia. Sabe como? Adivinha só. O pessoal queria se reunir num país de preponderância muçulmana. Quando é que os muçulmanos vão ficar de olho para perseguir os cristãos? Qual dia? Que dia que os muçulmanos vão ficar de olho para perseguir os cristãos? Domingo. Então o que o pessoal fez? Começou a reunir na segunda. Segunda, o muçulmano está de folga, não está preocupado com isso. Onde é que os muçulmanos vão procurar os cristãos reunidos? Onde que eles vão procurar? Na igreja. Eles começaram a se reunir em restaurante. De repente, a igreja começou a desenvolver e a crescer, fazendo reuniões no restaurante na segunda-feira. Por quê? Porque essas pessoas não agiram debaixo de um tradicionalismo. Tradicionalismo significa repetir irrefletidamente uma prática que não faz mais sentido. Esse gato aí, ó, ele usa gravata até para dormir. Isso ele é tradicionalista. Misticismo. Eu brinquei com o pastor Carlos Nagaoka que eu vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião. Monte Saião a gente vai vender um pastel super abençoado. O pastel tem pouca carne, porque a carne luta contra o espírito. Ele tem a pimenta do fogo. É uma delícia. Você abre, ele tem a fumaça do altar, assim, né, saindo dentro do pastel. É ungido com óleo, comeu, cai na hora, já recebe um poder tremendo. E ele vai ser entregue pelo carro abençoado pelo Senhor. O carro ele faz o barulho do espírito batendo, ele, né, derrama, unge a cidade com óleo e vai sair na fumaça do altar. Então uma coisa assim abençoadíssima. O que acontece? O que é o misticismo? O misticismo é o extrapolar das emoções. Quando as pessoas já não adoram nem cultuam a Deus com entendimento. E aí perde a referência. Eu sei que alguns de vocês já ouviram, tem um vídeo no YouTube que o sujeito conta a história de uma galinha que recebeu o poder do Espírito Santo. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Eu estava numa cidade, na região norte do Brasil, eu fui sair, preste bem atenção, daquela cidade, alguém me disse, pastor, toma cuidado porque hoje o pessoal vai fazer uma unção especial na cidade. Eu falei, mas que unção é essa? É que aqui tem 12 homens e 12 mulheres especialmente consagrados, que fizeram um jejum especial e urinaram numa vasilha. E essa urina é consagrada, especial. E eles vão alugar um helicóptero e vão derramar isso hoje. Meu voo estava subindo no dia. Eu falei, será que não dá para antecipar? Vai que de repente o avião recebe a bênção lá, né? E eles então iam derramar essa urina para afastar os espíritos territoriais que
que estariam dominando o lugar, que eles iam afugentar os espíritos. Ia afugentar tudo, gato, cachorro, espírito, pessoa, quem estivesse por perto seguramente ia sair fora desse negócio. E a ideia desse pessoal era supostamente proteger a cidade espiritualmente por meio de uma suposta unção que atingia a urina das pessoas. Meus queridos irmãos, isso é loucura, isso não faz o mínimo sentido. Então aqui, por exemplo, isso aqui é um caso que foi apresentado de um pessoal que recebeu uma unção do cachorro. Eles saem com coleiras e saem latindo e imitando o cachorro, fazendo tudo, e cada coisa, unção animal, todo tipo de... Num lugar lá no Brasil, o pessoal estava recebendo o dom da lagartixa, que é prender a pessoa na parede, ele não consegue soltar, cada coisa assim que não faz sentido. Então, o que acontece? O misticismo, quando perde a referência, de fato nós chegamos numa coisa que entra às raias da loucura. Isso aqui é falta de ensino e conhecimento. Dá uma olhada, por exemplo, num outro problema sério, que é o pragmatismo, que é muito acompanhado de um elemento místico também. Pragmatismo é trocar aquilo que está certo por aquilo que dá certo, né? Que é alguma coisa. Então aqui está desencapetamento na gruta milagrosa. Se você é vítima de ouro gordo, inveja, doença incurável, vício, dívida, miséria, solidão, infeliz no amor, foi vítima de uma bruxaria, feitiçaria, nada dá certo, venha receber a prece violenta. Olha só, esse é o prece violenta para evolução espiritual. Qual a ideia? É fazer qualquer coisa, desde que prometa algum resultado aparente. Então a pessoa sugere que se você fizer tal ritual, ou se você entregar tal oferta, ou se você fizer tais e tais estipulações exigidas, as coisas vão acontecer, e é absolutamente complicado. Qual é o problema? A pessoa que não tem ensino, que não tem um conteúdo, que não tem o que dizer para as pessoas, como é que essas pessoas vão lidar com o povo da igreja? O cara vai ter que inventar algum negócio. E inventar algum negócio é ser refém dessas coisas que não agradam a Deus e não fazem sentido no Novo Testamento. Fundamentalismo associado a legalismo. A palavra fundamentalismo pode ter um sentido positivo, que é a ideia de alguém que está seguindo os fundamentos da fé. Mas ela tem sido usada no sentido negativo. Qual o sentido negativo? De extremismo religioso. É a pessoa, por exemplo, eu me lembro da Sociedade Bíblica uns anos atrás, quando eu me envolvi com eles lá no Colorado, eles estavam recebendo uma perseguição de grupos extremistas que não gostavam de uma tradução da Bíblia mais contemporânea. Só aceitavam a Bíblia de 1611. Depois disso não pode pôr nenhuma mudança. Esse pessoal é tão radical que eles chegaram a dar um tiro numa Bíblia e mandaram pelo correio a caixa com a bala e a Bíblia perfurada, fazendo quase que uma ameaça de uma espécie de terrorismo, se é possível dizer, evangélico. Então esse cidadão da Flórida, por exemplo, ele cometeu um equívoco. Ele, numa reação contra os muçulmanos, ele fez a seguinte sugestão: queime um Alcorão por dia. Qual é o problema desse tipo de atitude? É que isso não vai produzir aquilo que Deus e que Jesus ensinou. Você nunca vai atingir muçulmanos ou qualquer pessoa entrando no mesmo tipo de atitude que eles têm. Jesus nunca ensinou a gente devolver na mesma moeda. Estão queimando a Bíblia? Nós vamos queimar o Corão também. Eles estão matando cristãos, vamos matar os outros. Não podemos fazer isso. Mas existem grupos que são extremistas e que são exageradamente legalistas, e a gente precisa ficar de olho nisso, porque eu conheço gente que de fato fica às vezes maluco da cabeça por entrar num movimento extremista e que acaba complicando as coisas. Então o que a gente precisa entender? É necessário que a gente dê a devida atenção ao ensino da palavra de Deus, ao estudo bíblico. É necessário que a gente faça distinção entre o que é fundamental, essencial e o que é secundário.
que a gente tenha tolerância e ao mesmo tempo firmeza na fé e a gente tenha equilíbrio. Por quê? O que é o desequilíbrio? É pegar uma tendência e levá-la exageradamente até as últimas consequências. Por exemplo, o fundamentalista, o extremista, ele tem até uma boa intenção. Qual é a intenção? De preservar a verdade. Só que ele leva isso às últimas consequências e esquece das outras coisas. O místico, ele tem uma razão. Qual é o objetivo dele? Buscar a espiritualidade. Buscar uma conexão de coração mais intensa com Deus. Só que ele leva isso às últimas consequências e esquece das outras coisas. O sujeito que é pragmático, claro, as coisas de Deus têm que funcionar na vida da gente. Os princípios de Deus fazem diferença. Só que ele leva isso às últimas consequências e refletidamente. Então, os erros principais que a gente tem surgem das ênfases exageradas num aspecto da fé. Por isso que quando você estuda e conhece a palavra de Deus, é mais ou menos como uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada. Qual a alimentação que faz bem? É o prato colorido, né? Que tem proteína, que tem vitamina, que tem vegetais, que tem frutas, que tem todo tipo de coisa. A sua alimentação é boa e adequada. Quando a pessoa só tem uma nota só, quando ela só tem um aspecto, quando ela só exagera de um lado e do outro, ela não presta atenção, corre o risco de ter um cristianismo desequilibrado e que seguramente não vai fazer bem à nossa saúde. Tá? Então nós queremos enfatizar esses dias a importância do ensino, a importância do aprofundamento na sua vida e como isso é valioso para que a gente tenha uma situação de equilíbrio sem permitir que nenhuma dessas coisas possa passar. Né? É importante estudar hebraico, conhecer o Antigo Testamento, ver aspectos importantes para entender o Novo Testamento, mas cuidado para não ser um judaizante. É importante saber que Deus está com a gente, que Deus faz parte da nossa realidade, mas não podemos reduzir Deus a apenas alguém próximo a gente. É importante raciocinar, é importante ser crítico, é importante usar a razão. Ninguém pode ser um cristão que fala qualquer coisa sem entender. As perguntas que são feitas são perguntas difíceis, tem que se levantar a questão, não pode dar qualquer resposta. Mas quando a gente se torna racionalista e completamente de perspectiva equivocada, a gente vai parar no liberalismo. É importante aprender com o passado, é importante valorizar a tradição, é importante saber o que do passado não pode ser perdido, mas se eu faço errado, eu me torno um tradicionalista. Como já mencionamos, eu posso ser um místico, um pragmático e um fundamentalista legalista. Tá bom? Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a caminhar na direção certa. Amém? Amém. Equilíbrio é a palavra fundamental.